Café. Nossa, eu amo muito. Enfim, vamos lá. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou a Anneli Soares e hoje eu vim aqui falar sobre as minhas leituras realizadas no mês de setembro. Então, bora comigo para a retrospectiva desse mês. Bem, pessoal, então vamos lá falar sobre o mês de setembro. Já tô aqui com o meu caderninho de leituras. E setembro foi um mês muito gostoso, muito interessante. Leituras novas, leituras de autores nacionais, em sua maioria, se não me engano. Então eu fico muito feliz por isso, sempre. E muita qualidade também, claro que é sempre bom a gente destacar, né? Então vamos lá para as leituras feitas uma a uma. Então o primeiro livro que eu li neste mês, finalizei, foi A Muralha, da Diná Silveira de Queiroz. Um romance histórico muito delicioso. Tem resenha dele aqui no canal. Vou deixar no card, também na descrição para vocês verem. Eu amei essa leitura. Foi assim um respiro para mim. E como eu falo na resenha, embora fale de um período em que houve muita violência, né? Que é um período da colonização ali do século XVI, né? Mais ou menos, meados do século XVI enfim, a Diná retrata, então, uma visão de uma jovem portuguesa chegando aqui no Brasil para se casar, né, com o Tiago, o noivo dela, tá, o primo. E aí ela tem vários choques culturais, coisas muito interessantes. Enfim, é um retrato, principalmente, né, da colonização aqui na região de São Paulo. E este livro aqui, inclusive, né, inspirou uma minissérie, uma série da Globo há muitos anos, não sei se você lembra, e agora eu fiquei com vontade de assistir, né, a série para ver como que eles retrataram este romance. O segundo livro que eu finalizei este mês foi o Felicidade Clandestina, que é um livro de contos da Clarice Lispector, que foi nossa leitura de setembro do Lendo Clarice 100, né? Meu projeto de leituras de Clarice Lispector, que a gente faz uma leitura mensal, e este mês de setembro foi o Felicidade Clandestina, que é um dos meus livros prediletos da Clarice. Ainda vai ter resenha aqui no canal, vou trazer, é claro. E assim, pra mim foi delicioso voltar a este livro. Eu acho que é o livro da Clarice que eu mais reli já na vida, e foi minha primeira leitura de Clarice. Quando eu a conheci foi com Felicidade Clandestina, então pra mim ele tem essa ligação muito sentimental e foi muito gostoso. E assim, gente, é um ótimo livro para quem não leu nada de Clarice para começar, porque os contos do Felicidade Clandestina são contos mais fluidos, contos mais leves, né? Não tem tanto uma densidade típica da Clarice, mas foi assim, uma leveza, um respiro assim também de leitura, né? Felicidade Clandestina foi aquele momento de respiro para mim, foi muito gostoso, eu gosto muito. O terceiro livro, então, vamos a ele, que é este aqui, Um dos Nomes Inventados para o Amor, uma novela do escritor brasileiro Marco Severo. Eu recebi este livro aqui da editora Moinhos. É um livro, assim, soco no estômago, muito intenso, muito rápido, dinâmico. A personagem principal, né, protagonista aqui, a Cacilda, ela gera muitos sentimentos contraditórios na gente, né? Eu vou fazer uma resenha, vou gravar uma resenha, vou trazer pra vocês também, mas pra mim foi... Eu terminei essa leitura e fiquei por dias pensando nela e tentando me entender, né, entender a minha relação com essa leitura aqui, enfim. E o Marco Severo é um escritor, né, como eu falei, brasileiro, assim, contemporâneo do Ceará, se não me engano, eu acho que é isso mesmo, do Ceará, e foi a minha primeira leitura dele. Ele tem outros livros publicados. Ele trata de temas bem pesados, tá? Então, assim, vá com calma, assim, enfim, vá sabendo que tem violência, que tem sexo, enfim, só pra avisar aqui a vocês. Só pra lembrar pra você que tá me assistindo, eu tenho um cupom de desconto na editora, então se você quiser ver o catálogo dela, que eu gosto bastante, tem escritores brasileiros, mas também tem muito escritor e escritora, né, latina, que eu gosto bastante, então dê uma olhadinha lá. Meu cupom é o hashtag Lendo com Liz. Você pode usar para qualquer livro da editora, ganhar 10% de desconto, com exceção daqueles livros que estejam em promoção, mas de resto tá valendo os 10%. O quarto livro que eu li foi Verso e Prosa, do Carlos Drummond de Andrade. E assim, gente, olha, eu comprei essa edição do Verso e Prosa, que tem
alguns poemas aqui no final que são de outros livros, porque são poemas que têm relação aos poemas do Verso e Prosa, né? Que são da Bolsa e a Vida, Caminhos de João Brandão, O Poder Ultra Jovem, que são livros de crônicas, né, do Drummond. E este daqui é um livro de crônicas em versos, né? São poemas que tratam do cotidiano, que tratam da política da época. O Drummond, ele vai traçando muito assim os acontecimentos, né, que ele testemunha do Brasil, principalmente temas políticos. É um livro excepcional, é um livro excelente. Eu amei ler isso aqui. Para mim foi um aprendizado novamente, né, aprendendo com Drummond, principalmente porque eu tive que retomar, relembrar muitas questões, né, da história política do Brasil contemporânea, da década de 50 e 60. Então, há muitos fatos assim históricos relatados aqui da maneira de Drummond tão gostosa, com o humor, com a ironia de sempre dele. Então, para mim foi um prazer ler e fiz a análise e inclusive estou fazendo ainda a análise dele lá no meu Instagram. Se você não me segue lá no Instagram, me siga, eu vou deixar meu arroba aqui. Toda quinta-feira tem o Drummond, se lá nos stories eu faço análise de um poema lá. E, gente, tá muito legal, assim, modéstia à parte, tá bem interessante, Verso e Prosa, tô trazendo muita informação de contexto histórico, assim, tá sendo bem legal, muito rico. Então, essa aqui foi uma leitura. Aí, o que acontece? Eu mostrei pra vocês, né? Tem os poemas que eles puseram. E aí, aqui nessa edição, eles chamam Verso e Prosa 2. Então, eu tô considerando que eu li o Verso e Prosa e agora eu vou ler Verso e Prosa 2, por causa dessa edição que eu comprei, né? Enfim. O outro livro que eu li, gente, que foi uma loucura, mas foi, assim, demais, foi Mulheres e Caças-Bruxas. Talvez você que assistiu o meu vídeo de lidos em agosto vai achar que eu tô ficando doida, porque eu falei que eu tinha lido ele em agosto, mas é isso. Eu reli no mês seguinte, mas é porque eu estou coordenando junto da Fabi e da Mari um grupo de leituras coletivas de livros feministas chamado Pagu Clube de Leituras Feministas. Enfim, a gente discute semanalmente o livro que a gente vota para ler e conversar com as meninas. Eu acho que essa troca, né, e a gente traz muito para o nosso cotidiano, para as nossas experiências, para os nossos corpos, tudo aquilo que a Silvia Federici trata na teoria aqui. Então é bem legal. Enfim, claro, não é um livro tão completo, porque neste livro aqui, ao contrário de Caliban e a Bruxa, por exemplo, ela vai traçar algumas questões dos estudos dela, mas de modo um pouco mais superficial. Mas enfim, é um livro bem interessante, tá? Depois, gente, eu li um livro que eu não tenho aqui em mãos, porque é um livro digital e eu li, inclusive, no computador. Este livro é o Gestação aos 40, Medo, Reflexão, Empoderamento. Ele é da Silvia Beatriz Machado, que é uma escritora brasileira que me contactou para ler o livro dela, né? Eu vou até fazer uma resenha publi lá no meu Instagram, mas foi uma leitura deliciosa. Eu fiquei com um pouco de medo, né? A princípio eu falei com ela que eu precisava ler um pouquinho do livro dela para ver se tinha a ver, para eu fazer esse trabalho para ela, mas eu comecei a ler e eu não conseguia parar de ler. É muito interessante, gente, porque embora seja majoritariamente em torno da maternidade, eu acho que esse livro aqui, ele é para toda mulher. É um livro muito sobre as nossas escolhas, sobre o nosso corpo, né, e sobre todas as questões que envolvem esse desejo de maternar ou não, e todas as escolhas que envolvem, né, que precisam ser tomadas e que deveriam ser feitas pela mulher em torno da maternidade. Enfim, é bem interessante. A Silvia tem uma escrita muito gostosa. Esse livro ela conta assim, né, como se fossem diários que ela escreveu para ela mesma. Então ela vai relatando todas as experiências, sentimentos, sensações no corpo que ela tem. E a história dela é muito legal, porque, como diz o título, né, ela foi mãe depois dos 40, ela tem 2 filhas. Ela teve algumas questões bem tristes assim na história dela, que eu vou contar na resenha, mas foi um livro que acabou sendo delicioso. Eu fiquei com muito prazer em poder fazer este publi e, enfim, tô bem feliz com essa parceria que eu criei com ela. O outro livro que eu li finalmente, né, eu acho que é o 7º. Peraí, já me perdi, gente.
2, 3, 4, 5, 6. Isso. O 7º livro que eu li no mês de setembro foi A Hora da Estrela, da Clarice Lispector. E, gente, nossa, foi muito bom, porque foi uma releitura que eu fiz na minha vida. Eu tinha lido já esse livro. Ai, gente, eu nem lembro, assim, quando foi que eu li pela primeira vez, na época do colégio, sei lá. Mas eu não me lembrava muito, eu lembro disso. Eu reli esse livro há uns 3 anos, 4 anos. E quando eu reli, eu pensei que eu não me lembrava muito de detalhes. Eu até fiquei em dúvida se eu já tinha lido ele completo, enfim, sei lá, mas agora eu voltei a ele depois de 3, 4 anos e foi muito interessante, porque agora sim, né, eu já li várias obras da Clarice que na época eu não tinha lido, né, já li todos os contos, já li grande parte das crônicas, né, já li vários outros romances que eu não tinha lido, né, então assim, foi uma releitura muito especial para mim, foi muito gostoso. Este que é um livro que, enfim, foi o último livro publicado, né, em vida da Clarice, e é um livro importante, é um livro que traz a Macabeia, que é uma personagem, né, da literatura brasileira muito importante, e assim, é um retrato que traz um pouco de autobiografia, ou traz, eu imagino que umas reflexões assim, que passam pelo pessoal da Clarice, ou do que ela sente sendo uma imigrante nordestina no Rio de Janeiro, né? Mas enfim, é um retrato lindo, doído, e assim, ler ele, né, neste momento, assim, já tantos anos depois que a Clarice escreveu, que é de 1977 esse livro, ver que tem questões aqui que continuam, sabe? Então, assim, foi uma releitura muito gostosa, muito emocional, assim, foi bem bom. Então, estes foram meus livros lidos no mês de setembro, muito bons, recomendo a leitura a vocês. E eu quero muito que você que está aqui me acompanhando também me conte, né? Quais foram as leituras que você fez, que você não fez, que você quer fazer agora em outubro, mas como que foi essa sua relação com os livros, o que te causou prazer, alegria, o que te deu respiro, ou o que te causou impacto, enfim, me conte aí. E eu peço para você também que não está inscrito aqui no meu canal, se você gosta de conteúdo literário, seja muito bem-vindo. Se inscreva ali no sininho, se possível marque para receber todas as notificações aqui, porque assim que eu divulgar o vídeo, você já recebe e já pode assistir bem fresquinho. E é isso, gente, vejo você no próximo vídeo, um beijo grande e até!